como preparar o coração para receber a palavra de Deus. Um assunto bastante importante. Nós sabemos que existem muitas coisas que nos atrapalham de ouvir a palavra de Deus. Então hoje nós vamos aprender, com a ajuda do Senhor, um conceito que está por trás de 3 palavras. Seriam elas ouvir, entender e praticar. E verdadeiramente nisso se resume toda a nossa vida cristã, em ouvir, entender e praticar. Se essas coisas não existirem em nós, então nós somos pessoas de conversa fiada, pessoas que não se deve dar crédito àquilo que falam, né? Se você é alguém que ouve e não entende, não lhe serve de muito. Se você é alguém que ouve e entende, mas não pratica, da mesma forma, não lhe serve de nada. Então vamos olhar a primeira epístola de Tiago e vamos falar um pouco sobre isso, sobre preparar a terra do nosso coração para receber a palavra de Deus. Diz assim o texto, Tiago, capítulo 1, versículo 19: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Também Jeremias capítulo 4, verso 3, diz assim: Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Aqui nós temos diante de nós, dessas 2 passagens, muito claramente exposta que há uma necessidade de preparar o coração para acolher a palavra de Deus. Como diz Jeremias: lavrai para vós um campo novo, e não semeeis entre os espinhos. Nós conhecemos as parábolas chamadas de parábola do semeador, que está em Mateus 13, Lucas 4, aliás, Marcos 4 e Lucas capítulo 8. E nós sabemos que lá nós encontramos 4 tipos de terras diferentes. Uma é a semente que caiu à beira do caminho. E a Bíblia diz que as aves do céu rapidamente a recolheram e não deu fruto. Outra foi a que caiu em solo pedregoso e, vindo o sol, secou-se, porque não tinha raiz, não deu fruto, não produziu nem folhas verdes. Outra palavra de Deus diz que caiu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram, concorreram junto com ela, fazendo com que ela se tornasse frutífera. E, irmãos, a 4ª terra é a boa terra, a que frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1.
nós, todos os crentes, cremos, eu pelo menos creio que todos os irmãos e eu desejamos ser uma boa terra. Nós não desejamos ser infrutíferos. Para sermos essa boa terra, que simboliza o coração, nós precisamos preparar o nosso coração. E há uma realidade aqui. O Senhor está descrevendo que 1/4 das pessoas que o ouviam produziriam nelas algum fruto, a palavra de Deus. 3/4 se perderiam, né? 25% receberiam a palavra e a tornariam frutífera. E nessas 4 terras nós sabemos que as 2 primeiras provavelmente são pessoas que não têm a Cristo, são pessoas que ouvem a palavra, mas não têm raiz em si mesmas. Mas provavelmente as 2 últimas terras são crentes genuínos. E talvez você se enquadre em uma das 2. Ou você é uma boa terra que frutifica, ou você é uma terra entre os espinhos. E Lucas fala, e Mateus fala, e Marcos fala o que são entre os espinhos. Os espinhos são os cuidados dessa vida, a fascinação das riquezas e as demais coisas que, concorrendo ou infiltrando-se, sufocam a palavra, fazendo com que ela se torne infrutífera. Talvez na nossa experiência nós temos experimentado como os cuidados dessa vida, as fascinações dessa vida, as cobiças, as coisas desse mundo têm sufocado a semente da palavra de Deus em nós e têm tornado a semente da palavra de Deus infrutífera. Porque a palavra de Deus é poderosa para frutificar em nós. Mas nós temos que cooperar com o Senhor, estar dispostos a Ele. Temos que estar dispostos a ouvir, dispostos a entender, dispostos a praticar. E vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos dê esse coração, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus, que o Senhor possa produzir em nós, dentro de nós, essa realidade, Senhor, para que possamos nos livrar de toda esterilidade, Senhor, de toda falta de fruto, possamos ser frutíferos, Tua palavra possa frutificar em nós, Senhor, primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Que esse processo de crescimento possa existir em nós, que não sejamos, Senhor, que a Tua palavra em nós não seja como uma semente em cima de uma tábua, que seja uma terra boa, úmida, virada, Senhor, e que produza fruto para Ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Só para os irmãos se contextualizarem, talvez a epístola de Tiago é chamada de entre as epístolas gerais, porque elas são cartas circulares que atingiam todos os irmãos em todos os lugares, por isso é chamada de geral. Essa epístola provavelmente é o documento mais antigo do Novo Testamento, ainda que não esteja em primeiro lugar, mas é provavelmente a epístola primeira a ser escrita no Novo Testamento, e provavelmente quando foi escrita quando nenhum gentil ainda conhecia o Evangelho. Por isso que existem instruções, por exemplo, quando Tiago fala assim: se alguém entrar na sinagoga de vocês, na reunião de vocês, então esses irmãos eram de maioria judeus, e essa epístola ela é chamada por muitos eruditos como um livro de sabedoria do Novo Testamento, como você tem no Antigo Testamento Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. O Novo Testamento tem esse livro aqui, chama-se literatura sapiencial, livros de sabedoria, palavras de sabedoria. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue perceber a disposição do tema na epístola de Tiago, porque ele faz como o livro de Provérbios, ora está falando do tolo, ora do sábio, ora daquele que
que é avarento, ora daquele que é generoso, e ele vai se movendo nesses ditos de sabedoria um após o outro. Assim também faz Tiago na sua primeira epístola. Mas fica muito definida para nós alguns temas aqui, irmãos. Por exemplo, ele começa dizendo que nós devemos aprender a lidar com a tentação e saber qual é a origem da tentação, que nenhuma tentação provém de Deus, que a tentação, e a tentação é a palavra que dá sentido maligno a uma prova, ela ou provém do diabo ou provém da nossa própria cobiça, do pecado que habita em nós. Mas a Bíblia diz que ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, não é? Mas Deus permite sim uma coisa chamada provação, que é quando as circunstâncias dessa vida são colocadas diante de nós para nos conformar à imagem de Cristo, para nos fazermos mais parecidos com Cristo. Tentação é algo pecaminoso, provação é algo que não necessariamente é pecaminoso e é posto diante de nós para nos provar. Então, há uma temática muito importante aqui. Qual é, irmãos? Dentro desse assunto da palavra de Deus e do coração disposto a ouvir a palavra de Deus, que você pode se auto-enganar, você pode se auto-iludir. Por isso no verso 16 do capítulo 1, ele diz assim: não vos enganeis, amados irmãos. Depois ele repete de novo, né? No verso 22, tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não ouvintes, enganando a vós mesmos. E depois no verso 26 ele repete de novo que se alguém se diz religioso e não refreia a sua língua, antes engana-se a si mesmo e sua religião é vã. Então há um assunto importante aqui. Nós podemos nos auto-enganar, e essa é uma verdade, irmãos. Muitas vezes nós até mesmo justificamos os nossos pecados com teologia. Nós fazemos práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com Cristo e a vida cristã, mas nós tentamos encontrar na Bíblia subterfúgios que embasem a nossa prática pecaminosa. E é exatamente sobre isso que Tiago fala em toda a sua epístola. Ele vai mostrar como devemos lidar com a tentação, como devemos pedir sabedoria para Deus para todas as coisas, como devemos ter uma vida cristã prática. A vida cristã não é conversa fiada, a vida cristã é vida de prática, vida que manifesta-se com atos. Por isso que ele diz que a fé sem obras é morta, por isso que ele diz que alguém que, dizendo-se cristão, rejeita aquele necessitado, não é um cristão. Por isso que ele diz que aquele que não sabe refrear a língua, ele é alguém que não sabe se controlar, e a grande probabilidade de ele estar sendo influenciado pelo inferno, capítulo 3, por isso que ele diz que há muitas contendas, confusões, amizade com o mundo, capítulo 4, por isso que ele diz no capítulo 5 que muitos estavam brigando entre si na igreja, muitos estavam fazendo acepção de pessoas, muitos ricos estavam se aproveitando dos pobres e não pagando o soldo que lhe era devido. Por isso que ele mostra que a vida cristã, ela é demonstrada por aquilo que vivemos e não pelo aquilo que falamos. E onde começa tudo isso? Como é que isso se relaciona conosco? É um texto extremamente prático. Nós nem precisamos fazer aquela disposição básica que é ler o texto, explicar o texto e aplicar. Ele vai demonstrando que a vida cristã é realmente ler, realmente ouvir, compreender e praticar aquilo que ouviu. E havemos de ter uma disposição para isso. Então, como começamos? Começamos entendendo, como diz o verso 18, que foi a palavra de Deus que nos regenerou, que nos gerou. Essa palavra é a palavra da verdade, que nós não fomos regenerados de semente corruptível, mas pela incorruptível, a semente da palavra de Deus. E aqui começa a figura da semente sendo a palavra de Deus e do coração do homem sendo o solo no qual ela é depositada. E como ela deve ser depositada, e de que maneira ela deve ser colocada, e que solo deve ser o coração que recebe a palavra de Deus.
Verso 19, então diz assim: sabeis estas coisas, ou assim sendo, portanto, ligando isso ao que veio anteriormente, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pronto para ouvir. Começa aqui. Rápido para ouvir, com o ouvido atento para ouvir. O que significa isso, irmão? Nós podemos exemplificar isso quando Davi sussurrou, ele estava numa caverna se escondendo e sussurrou que ele desejava beber das águas das fontes de Belém. Diz que 3 dos seus valentes ouviram, perceberam aquilo que Davi dizia. Diz que aqueles 3 homens se levantaram e passaram por um longo período de tempo e caminho no meio dos inimigos para buscar aquelas águas para Davi, e voltaram com elas. Então eles estavam de ouvidos atentos, estavam apercebidos, eles estavam dispostos a ouvir. E nós não temos muita facilidade de ouvir, irmãos. Nós queremos falar. E como nós conhecemos pessoas que gostam de falar, que ocupam o seu tempo, gastando sua alma, esvaziando sua alma, tagarelando. Como diz Provérbios 13:3, no muito falar, a perturbação, né? E aquele que faz uso da língua comerá do seu fruto. Então nós precisamos verdadeiramente. E com que se relaciona isso? Com a palavra de Deus. Ao invés de, para que possamos receber verdadeiramente a palavra de Deus, precisamos estar atentos. E isso vai muito bem aos ouvintes de Tiago, porque se mostra na história que muitas vezes que a palavra de Deus era pregada, os pregadores da palavra de Deus eram interrompidos pelos ouvintes, que não conseguiam se controlar, que não tinham o espírito controlado, que eram contrariados pela palavra, que a palavra ia de encontro àquilo que eles estavam fazendo de errado, que a palavra ia de encontro ao pecado deles. Então, quando isso acontece, nós já começamos a nos coçar para nos justificar, não é? Temos dificuldade de ouvir, temos dificuldade de ouvir a palavra de Deus, e temos dificuldade de ouvir a nossa família, temos dificuldade de ouvir a nossa esposa, temos dificuldade de ouvir o nosso marido, temos que sempre dar a última palavra, temos dificuldade com isso. E quando nós lemos, se realmente Tiago é um livro de sabedoria, como Provérbios, quando nós vamos para Provérbios, nós vemos que quando o sábio está discutindo com o tolo, Provérbios diz que não há como se distinguir quem é o tolo e quem é o sábio. E quando o tolo está quieto, até estando ele quieto, ele passa por sábio. Então nós precisamos verdadeiramente aprender a controlar a nossa língua, verdadeiramente aprender que nós somos senhores das palavras quando elas ainda não saíram da nossa boca. Mas a partir do momento que elas saíram da nossa boca, elas se assenhoriam de nós. Não há como voltar atrás. Não há como voltar e desfazer o que foi feito. Então, verdadeiramente é um ótimo conselho, se nós vamos estar preparando a terra para a palavra de Deus, precisamos ser ouvintes, atentos ouvintes. A palavra pronto significa rápido, que está disposto àquilo de maneira muito ligeira. Ele está pronto, não preparado, mas que ele é alguém que rapidamente se dispõe a ouvir. Essa é a ideia dessa palavra. Este é o ponto. Então, como é que nós estamos preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus? Será que verdadeiramente o nosso coração, ele tem sido um coração pronto a ouvir?
E relacionando-se com isso, será que o nosso coração, a nossa mente, tem sido tardia no falar? Será que verdadeiramente nós conseguimos controlar esta víbora que está com a sua toca atrás dos nossos dentes? Porque quando nós lemos Tiago, capítulo 3, a Bíblia diz que aquele que sabe controlar a própria língua é capaz de refrear todo o seu corpo. É varão perfeito, maduro. Então é aqui que começa, irmãos. É aqui que começa. É aqui que nós devemos começar. É aqui que começa o degrau da vida cristã. O primeiro degrau. Pronto a ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Por que a ira está relacionada com ouvir e falar? Porque nós ficamos extremamente irritados quando somos contrariados. Porque nós ficamos extremamente bravos quando somos vencidos por algo que ouvimos. E verdadeiramente nós tendemos a interromper aquilo que está sendo dito. Nós tendemos a começar a discutir. Nós tendemos a começar a elevar os nossos ânimos. E Tiago diz assim: porque na ira do homem, verso 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou não redunda na justiça de Deus. Não há justiça de Deus quando a ira é manifesta. E eu estou dizendo aqui uma coisa muito importante: não é se você se irá, a pergunta é quando você se ira. Porque nós nos iramos, porque nós perdemos o controle. A questão não é se você se irá, é o que você faz quando você se irá, no momento em que você se irá. Ninguém está discutindo que essa é uma possibilidade que não existe para você nem para mim. Ela existe para você e para mim. Nós nos iramos muitas vezes. A questão é o que fazemos quando nós nos iramos. O que fazemos? Será que a nossa boca se enche de palavras torpes? Será que a nossa boca se enche de argumentos com os nossos achismos? Nós estamos falando aqui de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não discute conosco. Ela é a tábua final, a sentença final. Costumeiramente acontece de a gente estar expondo a palavra de Deus e a gente ouvir esta expressão: mas eu não acho que é bem assim. Eu penso diferente disso. Não me importa, irmão, nem para o Senhor o que você pensa, sinceramente, isso não importa. Seu problema não é com quem está falando a palavra, seu problema é com Deus. A palavra de Deus diz, e você discute com a palavra de Deus, você e eu estamos discutindo com Deus. E muitas vezes nós estamos nos irando contra o próprio Deus, querendo demonstrar, por exemplo, que Ele pode ser alguém que está errado e você e eu alguém que estamos certos. Por isso que Tiago diz em 1,17 que a boa dádiva, o dom perfeito, desce de Deus. De Deus não desce nada ruim, de Deus só desce o que é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dele. Nele não há trevas, nem sombra de variação. Ele é imutável, ele não muda, ele é perfeição absoluta. Por isso é palavra chamada lei perfeita, porque não há imperfeições em Deus. Há conosco. Se nós anunciamos a palavra e a palavra nos confronta, a dificuldade não está com a palavra de Deus, a dificuldade está conosco. E nós nos iramos contra Deus, e nós nos iramos contra aqueles que nos anunciam a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não há tribunal de apelação, não há segunda instância, não há terceira instância. É Deus pronunciando sentenças e verdades absolutas. Então não adianta, só podemos fazer uma coisa: nos submeter à palavra de Deus, abaixar nossa cabeça e dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Independente de que, se eu não entendo a tua vontade, mas é a tua palavra, é a verdade, é a palavra da verdade,
a palavra que me deu vida, a palavra que me livrou dos mortos, que reproduziu em mim a tua vida, a palavra que me regenerou, que me gerou novamente em Cristo Jesus, que me trouxe dos mortos, a palavra que dá vida. E nós precisamos estar, irmãos, atentos à palavra de Deus. Então a primeira coisa, atentos a ouvir. Amém? E verso 21. Em segundo lugar, acolhendo a palavra de Deus. Porque nós podemos ser prontos para ouvir, mas prontos para rejeitá-la também. Nós estamos ouvindo atentamente, mas nós expurgamos ela de dentro de nós. Essa ideia, essa palavra acolhei, que você encontra no verso 21, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, ela tem a ideia de acolher como um hóspede, que você é feliz em recebê-lo na sua casa e o tratará muito bem. Você tratará com respeito, com dignidade. Receber é um pouco vago ainda, porque é a ideia de acolher de boa mente, de boa vontade. E quando você junta a boa terra de Lucas, capítulo 8, Marcos 4 e Mateus 13, você descobre que lá tem 3 palavras diferentes para essa boa terra. A primeira delas, a de Marcos, é a que está aqui, acolher. A de Mateus significa mais que isso. A de Mateus significa acolher e compreender, não deixá-la ir, aprendê-la consigo. Mas é mais a ideia de fixar a sua mente na compreensão daquilo que você está ouvindo, para que verdadeiramente você compreenda. Como Jesus disse para os seus discípulos, Jesus passou para o outro lado do mar, estavam com eles no barco com ele, eles tinham esquecido de levar pães, e Jesus diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, e eles diziam para ele, é porque não trouxemos pão. Ele dizia, vocês não compreendem, vocês não entendem, vocês têm o coração endurecido. E Jesus faz um abecedário com eles. Quando eu parti o pão para 5.000, quantos cestos vocês escolheram? Daí toda a classe diz, 12. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos recolheste? 7. E diz que eles não compreendiam. Eles não entendiam o que Jesus dizia, porque não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Nós precisamos, irmãos, quando ouvimos a palavra, estar com a nossa mente pronta a absorver a palavra, pronta a entender a palavra. E quando você usa a palavra de Lucas, capítulo 8, verso 15, da boa terra, Lucas fala mais que isso ainda. Lucas diz que a boa terra é aquele que retém a palavra, que aprende consigo e que não a deixa ir. Ele se apega, ele ouve, ele acolhe, ele compreende e ele não se solta dela, está amarrado a ela, ele não deixa ela ir. Os irmãos entendem o que isso significa com respeito à palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós acolhemos a palavra de Deus, nós buscamos compreender a palavra de Deus de maneira clara, objetiva, e nós não nos separamos dela por motivo nenhum. Por isso que o Salmo 119, verso 103 diz, lâmpada para os teus pés é minha palavra, é a tua palavra, para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Por isso que o Salmo 119, 134 diz, a exposição das tuas palavras ilumina a alma, ela torna o simples alguém criterioso. Por isso que o Salmo 19, verso 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao insensato. Então nós precisamos, irmãos, verdadeiramente ouvir. Segundo lugar, o quê?
acolher a palavra, humildemente. Por isso que diz: acolhei com mansidão, uma atitude humilde, submissa, daquele que reconhece que é um aprendiz, que reconhece que precisa de Deus para tudo, em todos os momentos da vida. É um aprendiz, por isso é com mansidão, em contraposição à rebeldia e ira contra Deus. Por isso que no capítulo 4 ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. É essa atitude do crente. E como nós podemos fazer isso, irmãos? Leia o começo do verso 21. Despojando-vos de toda imundícia, impureza e acúmulo de maldade. Você quer reter a palavra de Deus? Prepare o solo para ela. Todos os irmãos aqui, alguém aqui já fez uma horta? Não? Se fez, levanta a sua mão aí. Então você sabe que quando você vai plantar numa horta, você tem que arrancar todos os espinhos, todo o mato, toda a tiririca, toda a erva daninha. Não é assim que tem que fazer? Lançar fora, virar a terra, colocar adubo. É isso, essa figura que está sendo usada aqui. Quando fala de despojar, é arrancar fora o que é sujo, o que é imundo, o que restou de sujeira, já que nós já somos crentes e já fomos purificados, mas porque o pecado ainda está em nós, há muitos restos do velho homem em nós. E se nós queremos verdadeiramente acolher a palavra de Deus, então nós devemos lançar fora essas coisas. Nós temos que capinar o nosso coração, nós temos que avaliar o nosso coração e não ficar brincando com essas coisas, tirar fora. Você sabe o que você tem que arrancar fora, irmão? Você sabe o que é espinho e abrolho? Você sabe o que é mato da sua vida? Aquilo que sufoca a palavra e faz com que ela se torne frutífera? Isso você tem que arrancar fora. É uma ordem para você, é uma ordem para mim. Você tem que tirar fora o que te impede, lançar para longe de ti. Os irmãos lembram que nós falamos sobre Marcos 9? Se alguma coisa em ti faz tropeçar, arranca, lança para fora de ti. Se é o teu trabalho que te faz tropeçar, então é melhor você procurar outro emprego. Se é algum tipo de relacionamento abusivo que te faz tropeçar, uma amizade terrível, você deve desfazer essa amizade. Você deve deixar de andar com tolos. Provérbios 29 diz que aquele que anda com tolo se torna tolo. Quem anda com sábio se torna sábio. Então, o que é as ervas daninhas da nossa vida? Será que são os cuidados dessa vida? Será que são as nossas ambições, a nossa ansiedade humana, as preocupações com essa vida, ou algum tipo de pecado, ou como diz Hebreus 12, alguma coisa que encheu a nossa mala, como diz Hebreus, que nós devemos lançar fora todo o pecado e peso que nos atrapalha de correr a carreira. Também 1 de Pedro 2 diz, despojando-vos de toda malícia, engano, acúmulo de maldade, desejai, ou seja, prepare a terra, are a terra, seu coração é uma terra, prepare ela, purifique-se, esteja ocupado com isso, empreenda a sua vida nisso, em ser santo, como o Senhor é santo. E eu não estou falando de perfeição aqui, irmãos, estou falando de uma disposição sã, cristã, espiritual, de lançar fora o que nos impede de conhecer a Cristo, de andar com Cristo e progredir na vida cristã. Essa disposição que deve existir em nós. Então, começamos ouvindo, queremos acolher a palavra de Deus, lance fora a impureza. 1 Coríntios capítulo 6, fugir de toda imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 10, fugir da idolatria, fugir das paixões da mocidade, foge. 1 Timóteo capítulo 6, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, foge da avareza, foge do amor do dinheiro, foge, segue a justiça, a paz, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão.
Combate o bom combate da fé. Existem coisas que ficaram para trás, e elas devem ser extirpadas do terreno do nosso coração. Por isso que Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz que o intuito da admoestação de Paulo era o amor que procede de um coração, o que, irmãos? Puro. De um coração que dentro dele há uma só substância. Coloque o seu coração no céu e arranque do seu coração tudo aquilo que não vem do céu. Coloque no seu coração o que vem do céu e dissipe do seu coração. Essa ideia de despojar também tem a ideia de chegar sujo em casa e jogar fora uma roupa imunda, lançar fora. E existem coisas que verdadeiramente nós temos que lançar fora. Os irmãos entendem bem. Então, irmãos, estamos preparando a terra. Amém? Significa que se nós vamos ouvir a palavra de Deus, há certo preparo que deve ser feito. Amém? Há certas atitudes nas quais devemos estar ocupados. Nós não devemos abandonar estas coisas. Nós não devemos ficar brincando com coisas que nos apartam de Deus. Nós devemos deixar elas outrora. No outro tempo vocês eram assim. Agora em Cristo vocês são diferentes. Em Cristo vocês são uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. É novidade de vida. Então, como que a cristandade atual vai receber a palavra de Deus, irmãos? Eles não estão nem aí para a palavra de Deus. Eles não estão nem aí para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a pedra no sapato deles. Porque eles ouvem só para desencargo de consciência. Eles não estão dispostos a extirpar do seu coração aquilo que aborrece o Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. As paixões desenfreadas do mundo, as paixões dos olhos, as paixões da carne, as ocupações e cuidados dessa vida, são coisas desse sistema maligno organizado pelo diabo para atrapalhar a nossa fé, para encher a nossa horta de ervas daninhas, de espinhos, de cardos e de abrolhos. Nós devemos extirpar do nosso coração essas coisas. Amém? Em terceiro lugar, então, tornai-vos participantes, praticantes, melhor dizendo. O que é, irmãos? Ouvir, entender, praticar. Ouvir, entender e praticar. Tornai-vos, o quê? Praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Tornai-vos praticantes. Os judeus, irmãos, eram homens que Paulo os denuncia no capítulo 2, a sua grande maioria, como moralistas. Homens que conheciam o que deveria ser feito e julgavam os outros por aquilo que era certo, mas não julgavam a si mesmos. E Paulo os denuncia: tu que julgas o teu irmão, não julgas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos, lhes roubas os templos? A nossa vida deve condizer com as nossas palavras. Palavras adequadas e procedimento adequado. Ouvir, entender, praticar. Não há nada de filosofia aqui. É vida prática. Qual é o fluxo do pensamento aqui? Desde sempre, desde o começo. Está falando, você tem falta de sabedoria? Peça para Deus.
que a todos dá livremente e não joga na cara. Peça para Ele, não duvidando. O que duvida é inconstante como a onda do mar. Não pense esse que receberá qualquer coisa do Senhor. Peça para Deus, busque. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Peça para Deus, peça sabedoria. A busque mais do que os tesouros. A palavra de Deus diz que em Jó, que os homens vão até os recônditos da terra para buscar o ouro, as pérolas, a prata. Mas quem pode encontrar sabedoria? Nós podemos, nós temos acesso a ela. Nós podemos deixar de ser tolos. O tolo é aquele que sabe o que deve fazer e não faz. O tolo não é aquele que não sabe o que deve fazer. Ele sabe e não faz, por isso ele é um tolo. O sábio sabe e pratica. Então nós não podemos ser ouvintes da palavra de Deus, só ouvintes da palavra de Deus. Devemos ser praticantes. O Senhor nos deu mandamentos, devemos obedecer. O Senhor nos deu, devemos fazer. Ele nos deu dádiva, Ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu a semente divina, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, como Isa leu, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. O Senhor nos deu, está disponível para nós. Ele nos deu, Ele nos regenerou pela palavra da verdade. Nós temos a palavra para nos alimentarmos dela e obedecê-la. O que nós estamos fazendo a respeito, irmãos? Os judeus eram o exemplo fiel, real, genuíno daqueles que conheciam a palavra de Deus e não praticavam a palavra de Deus, e ainda encontravam fugas para obedecer coisas que eram mandamentos de homem e desobedecer o que Deus tinha falado. Por exemplo, quando Jesus denuncia eles do corbã, os irmãos sabem o que era o corbã? O corbã era uma oferta feita ao Senhor. Então a palavra de Deus dizia: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e para que sejas de longa vida sobre a tua terra. Era um mandamento de Deus, estar tratando com dignidade, respeito, reverência, pai e mãe. Sabe o que eles faziam? Eles tinham muitos bens, e eles pegavam e doavam todos os seus bens para o templo, e para que os seus pais não recebessem um centavo da mão deles. Por que eles faziam isso? Porque eles fazendo essa corbã ao templo, eles ficavam no poder dele, todas as coisas que eles tinham doado para o templo ficavam sobre a tutela deles. Eles podiam usar, usufruir, mas era do templo, legalmente era do templo. Então, quando o pai pedia ajuda, a mãe pedia ajuda, necessitava de cuidado, eles desonravam o pai e mãe e ainda diziam: aquilo que eu poderia dar para vocês, eu já dei. Porque eram avarentos, porque eram amantes do dinheiro. Eu dei como oferta ao Senhor aquilo que você poderia aproveitar de mim. Então eram homens que conheciam o que deveriam fazer e não faziam, e às vezes faziam era desobedecer aquilo que deveria ser feito, e ainda por cima argumentar e se justificar para que saíssem ilesos, não fossem condenados. Mas Deus não julga da forma que o homem julga. O Senhor Jesus olhou para ele e disse: hipócritas, vocês invalidam a palavra de Deus, vocês não praticam a palavra de Deus e criam mandamentos que são preceitos de homens. Isso é o que a religião faz, isso é o que a religião falsa faz, isso é o que os teóricos fazem. Tudo que eles falam é bonito, mas nada do que eles falam eles fazem. Nós não podemos ser assim, irmãos. Se você quer verdadeiramente receber a palavra de Deus, esteja disposto a obedecer, esteja disposto a ouvir, esteja disposto a compreender, esteja disposto a obedecer. Esteja disposto a obedecer. E aí ele mostra uma figura
no verso 23 e 24. E há uma história de um homem, é a figura do espelho, né? Comparando a palavra de Deus ao espelho. Ele diz assim, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você já se pegou trabalhando com alguma coisa? Por exemplo, já aconteceu isso com alguns irmãos aqui, estavam pintando em casa alguma parede, né? E tomaram banho e não se olharam no espelho. Aí saíram pela rua e alguém ria dele, outro ria dele, mais outro ria dele, porque ele tinha uma mancha de tinta gigante no pescoço, na orelha, na testa, ou em alguma parte do corpo. Conta essa história de uma senhora que estava limpando o seu fogão, encheu sua mão de fuligem, ela foi até o espelho e viu que tinha fuligem nas mãos, fogão de lenha. Mas ela esqueceu, porque ela olhou rapidamente e logo se retirou. E ela saiu pela rua e via que todo mundo ria dela, ria. Quando ela olhou para suas mãos estavam pretas, porque ela tinha olhado, mas não tinha se livrado daquilo que devia se livrar. O espelho tinha demonstrado aquilo que deveria ser lançado fora, ser limpo, ser lavado, mas ela não quis fazer isso, esqueceu, olhou rapidamente. Ou você, esposa, imagina você acordar e sair para trabalhar, com o cabelo igual da Medusa, não é? O batom passado quase lá dentro do nariz ou no olho, aquele monte de coisas no nariz e entre os olhos. Você sai sem dar uma olhadinha no espelho? Ou você vai lá no espelho? A minha mulher reclama, ela está no carro comigo, ela diz, tem sujeira no teu olho, Deus, tem sujeira, tem não sei o que, e aí eu vou me arrumando no carro, porque eu não tenho hábito de olhar no espelho. Essa é a figura que Tiago está mostrando aqui, só que o espelho aqui é a palavra de Deus. Conta também a história de um homem idoso que era míope, mas tinha orgulho porque era um crítico de arte. Um dia ele visitou um museu com alguns amigos e imediatamente começou a fazer críticas de vários quadros. Ele passava por um quadro, tinha esquecido o óculos naquele dia. Ele parou diante de um quadro que tinha uma imagem de um corpo inteiro, era o corpo de um homem. E ele começou a fazer observações sobre aquele quadro. Ele havia deixado seus óculos em casa e ainda era míope, e começa a fazer observações. A constituição física desse modelo, dizia ele, está simplesmente em desacordo com a pintura. Um sujeito, um homem, ele dizia, é bastante rústico e miseravelmente vestido. De fato, ele é repulsivo, e foi um grande erro o artista selecionar um modelo como esse para fazer um quadro. E seguindo no caminho, logo a sua mulher o abraçou e disse, querido, você está se olhando no espelho. É essa a ideia, irmãos, que está aqui. Ainda que os espelhos da época não eram os nossos espelhos de hoje, mas é essa a ideia que nós temos no verso 23 e 24. A palavra de Deus é como um espelho. Aquele espelho que você abre, ele revela toda a sua miséria, toda a sua sujeira, toda a sua incapacidade, toda a sua fragilidade, toda a sua fraqueza. Então ela traz isso à tona, ela faz um exame disso, mas não somente isso, irmãos, porque essa mesma palavra que faz um exame, ela habilita a que isso seja limpo, porque essa mesma palavra que é um espelho é a água que lava. Nós somos lavados pelo lavar regenerador e purificador da palavra de Deus. Nós somos santificados pela água pura da palavra de Deus. Então ela não é só um espelho que denuncia a miséria, a sujeira, a fragilidade humana, que revela quem é o homem. Ela também é o espelho que reflete a glória de Deus na face de Cristo. E que quando nós contemplamos a Cristo na palavra de Deus, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Então por isso que o autor diz assim, o autor da epístola, que é irmão do Senhor, meio irmão de Jesus.
se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Então lembre-se, existe um romance, e eu não estou indicando ninguém ler nada desse tipo, mas só vou citar, chamado O Retrato de Dorian Gray. É a história de um jovem que se apaixonou por si mesmo, como a história de Narciso. Mas ele nunca tinha admirado a sua beleza, e um dia um pintor o pintou. E quando ele terminou aquela obra perfeita, ele olhou para aquele quadro e se apaixonou por aquele quadro. E ele fez um pacto com Satanás, nesse enredo dessa história. E ele daria a própria vida para que, se alguém houvesse de envelhecer, que fosse aquela imagem no quadro, mas que ele permanecesse jovem por toda a sua vida. E ele entregou a sua alma para que aquilo acontecesse. E aquilo funcionou para ele. Ele colocou aquele quadro bem na entrada entre o primeiro e o segundo piso da sua casa. Toda vez que ele olhava para aquele quadro, aquele retrato, aquela face naquele quadro estava mais velha, mais imperfeita, e aquele homem começou a ser vazio de alma. Ainda que ele era lindo por fora, e só o quadro envelhecia, o quadro demonstrava todas as suas misérias, todas as suas desgraças, toda a sua malignidade. Cada vez aquele quadro ia ficando mais destruído, aquele rosto naquele quadro ia ficando cheio de rugas, cheio de sangue nas mãos, porque ele se tornou um assassino, e assim foi se degradando, e ele foi enlouquecendo ao ver a sua imagem, daquilo que ele havia se tornado por dentro naquele quadro, até o ponto de tirar a sua própria vida. Esse é um resumo da história. A palavra de Deus não é desse tipo, amém, irmãos? Ainda que ela mostre o monstro que é o ser humano, que você é por dentro, quando ninguém está vendo, no seu foro íntimo, onde só Deus vê. Mas essa é a mesma palavra que é capaz de transformar a nossa vida, alterar o nosso caráter. Quando nós nos dispomos a ouvir, quando nós nos dispomos a compreender e a praticar, que nós lançamos para fora tudo que nos impede de seguir a Deus, para receber a palavra de Deus, humildemente. Porque, diz o verso 21, que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Ela não somente vai demonstrar quem nós somos, irmãos. Ela não vai parar aí, glórias ao Senhor. Se nós verdadeiramente nos dispomos à palavra de Deus, o Espírito Santo vai produzir em nós o caráter de Cristo. Não haverá essas dificuldades em nós. Amém? O Espírito Santo vai produzir essa realidade em nós. Então, veja o verso 25. O que nós devemos fazer? Devemos ser igual o homem que estava sem óculos na frente do espelho e dizia: que homem bruto, que homem, que sujeito miseravelmente vestido, né? É você, sou eu. É isso que a palavra de Deus nos revela. Eu não acredito nisso, eu sou um bonzinho. Leia Romanos 3, 9 a 20. Ali você tem um espelho do que é o homem. Leia Efésios capítulo 2, verso 1. Não há justo nenhum sequer. Romanos 3, 9. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles desconheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós somos assim em nós mesmos, seja em qual grau você for, seja o mais bom que você pense ser,
Esse é o espelho da palavra de Deus. Mas se verdadeiramente nós olhamos para ele, se verdadeiramente nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a acolher a palavra de Deus e a pôr em prática o que a palavra de Deus diz, então vai haver mudança nas nossas vidas. Nós vamos experimentar algo diferente. E aqui no verso 25 você tem alguém que se tornou cauteloso, alguém que se tornou criterioso, alguém que se tornou minucioso no cuidado. Veja o que diz: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita. Sabe o que significa isso, irmãos? É aquele que se abaixa e se curva para observar de maneira a contemplar com muito cuidado, cautela, um objeto ou alguma coisa e aprender com ela. Considerar atentamente é exatamente isso. Você se curva para observar algo e toda a sua atenção, todo o seu tempo, tudo que você faz é estar ocupado com aquilo. Você está interessado com aquilo. Você considera de maneira muito atenta. Você não só olha para aquilo, você contempla aquilo. Se você está olhando uma pintura, você pode olhar ela de maneira muito rápida, de relance. Mas você pode ser muito criterioso e cauteloso e olhar ela nos mínimos detalhes, sem perder nenhuma coisa. Essa é a ideia do verso 25. Que você é um leitor atento ao pequeno toque de Deus, a uma pequena ordem de Deus. Aquilo que Deus disse, você está ligado. Você não está dormindo, você não está desapercebido, você está vigiando atentamente, observando atentamente. Como o apóstolo João diz na sua primeira epístola, verso 1 e 2, capítulo 1, verso 1 e 2. O que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. E ele vai mais, o que contemplamos, além de ver com os próprios olhos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, este é o que observa a lei perfeita. Por que é a lei perfeita? Porque é a palavra de Deus. Porque procede do Deus perfeito, do Deus que não muda. Ou como diz Paulo em 1 Timóteo, o Deus bendito, bem-aventurado, perfeito, que não há nenhum defeito nele, e nem na sua palavra. Elevaste o teu nome e a tua palavra acima de todos os céus. À altura do teu nome elevaste a tua palavra. A palavra de Deus, perfeita, viva, eficaz. Os irmãos estão entendendo? Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Por que lei perfeita? Porque é ela inteira agora, completa. As pessoas tinham aquilo que era possível para a sua época, nós não, irmãos. Para nós não tem desculpas. Nós temos todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Todo o manual de Deus. Perfeito. Que produz verdadeira liberdade, como diz a NVI. A lei perfeita que traz liberdade. O que é liberdade? Liberdade é fazer a vontade de Deus. Ah, irmão, então isso não é liberdade. Não, isso é liberdade. É a única liberdade. A única liberdade existente. Porque se você não faz a vontade de Deus, você é escravo de qualquer outra coisa. Do diabo, do pecado, de qualquer outra coisa. Como diz em 2 de Pedro 2, aquele que é vencido torna-se escravo daquilo que o venceu. O que nos venceu? O que nos aprisionou?
Se é impureza sexual, agora somos escravos da impureza sexual. Se é avareza, agora somos escravos do dinheiro, né? Se é a nossa língua maligna, agora somos escravos dela. Nós colhemos o fruto dela. E ela é nosso Senhor e nós somos os seus servos. A única liberdade é sermos livres em Cristo Jesus. Livres para fazer a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus. Como diz 1 de Pedro 2, como livres que sois, como escravos de Deus. Essa é a única maneira de sermos livres. Então, se nós conhecemos a lei da liberdade, irmãos, outra coisa que significa isso, nós não precisamos de um manual de regras e conduta. Nós somos que nem um animal que o dono andou milhares de vezes com ele numa coleira. Agora ele soltou da coleira. E ele só anda 1,5 metro do seu dono, ainda que solto, parece que existe uma coleira que ninguém vê, que o amarra ao seu dono. Esta é a lei da liberdade. Ele pode fugir para longe, mas ele não quer fugir para longe, porque está amarrado ao seu mestre. Esse é o crente, irmão. Por que ele obedece a Deus? Porque se ele não obedecer, ele vai para o inferno? Não. Ele obedece a Deus, porque não há como não obedecer a Deus. E ele não obedece a Deus para ser salvo. Ele não pratica a palavra de Deus para ser salvo. Ele pratica a palavra de Deus porque ele é um salvo. Porque praticar a palavra de Deus é uma evidência de que ele é um salvo. E muitos que não praticam a palavra de Deus, talvez não tenham a Deus e não sejam salvos. Os irmãos entendem, irmãos? Ele foi criado para boas obras. Ele não foi criado por causa de boas obras. Ele não foi nascido de Deus porque fez alguma coisa que merecesse que Deus o recebesse. Nossa salvação é por fé e por fé somente. Mas como se evidencia essa fé? Em obediência, do princípio ao fim da vida cristã, em obediência. São livres para fazer o que quiserem, mas não fazem da sua liberdade ocasião para dar lugar à carne. São livres. Estão debaixo de uma lei que agora é completa, plena, capaz de restaurar completamente o homem. Início, meio e fim. Justificação, santificação e glorificação. Salvação completa. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Outra característica. Ouve, compreende, pratica. Ouve, percebe, se curva para observar atentamente, pratica, persevera mais, ouve mais, compreende mais, mais pratica. E assim ele cresce nesses 3 elementos, cada vez mais minucioso. Você começa não entendendo muita coisa, e uma coisa que você entende é um caminho para conhecer a próxima. Aí logo, se você for dedicado ao Senhor, você vai estar passando além das palavras, para o significado delas, para aquilo que o texto queria dizer, aquilo que o autor queria dizer, no seu contexto original, na sua língua original. E você vai entrando, escavando o tesouro da palavra de Deus atentamente, porque ela é a paixão da sua vida, ela é o amor da sua vida. Como Martinho Lutero dizia da Epístola aos Gálatas, que ela era a sua Caterine. Ele tinha a Epístola aos Gálatas como a sua esposa. Ele amava a palavra de Deus. Ele se encurvava para prestar atenção na palavra de Deus. Amém? E esse homem, o que acontece com ele, irmãos? Ele é igual o homem do Salmo 1. Tudo que ele faz é bem sucedido. Ele é bem-aventurado. Ele é feliz. Se eu começasse a mensagem de hoje dizendo assim: quem aqui quer ser feliz? Todo mundo levantava a mão. Quem aqui quer ser completo? Não é? Quem aqui quer ser íntegro consigo mesmo? Quem aqui quer ser frutífero para Deus?
né? Quem aqui quer ser incontaminado com as coisas desse mundo? Todo mundo levantava a mão. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho da verdadeira liberdade, da verdadeira felicidade. Esse é o caminho. Não há outro caminho. Amém? Este homem será bem-aventurado em tudo que realizar. E terminando então o último parágrafo 26 e 27. Verso 26 e 27. Por onde nós nos perdemos? Onde nós começamos a ser enganados? Onde fica evidente que nós não alcançamos essas coisas? Como nós podemos perceber se já alcançamos algo disso ou não? O que você fala? Você consegue refrear sua língua? Você disse religioso? A ideia do religioso aqui é alguém que presta culto a Deus, seja qualquer Deus. Mas como nós estamos falando do cristianismo, ao único e verdadeiro Deus. E a aparência exterior do culto a Deus, que é feito em espírito e verdade, mas há uma evidência exterior desse culto. Você se diz religioso? Você se diz religioso? Você diz que presta culto a Deus? E não refreia sua língua? Você engana a si mesmo. E a sua religião é vazia, vã, inútil, sem propósito. A sua prática exterior é como um espírito, como um corpo sem espírito, morto, vazio. Move, canta, fala, ora, uns pregam, vazios. Porque não aprenderam a refrear a própria língua. Esse é o começo do progresso. Já pensou se nós conseguíssemos, chegássemos para um batizando, assim, nós vamos te batizar aqui, irmão. Já começou a controlar a própria língua? Porque senão a tua religião é nada. Você já começou a abandonar, falar mal dos outros? Se reunir para comentar sobre a vida de terceiros? Falar mal dos irmãos? Você já começou a parar de fazer isso? Falar mal da sua sogra, do seu sogro, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? Você já começou a parar de comentar sobre a vida alheia? Você já começou a colocar um freio na sua boca? Começou a ficar de boca fechada? Senão a sua religião é conversa fiada. Ela não serve para nada, é inútil, vã, vazia, sem propósito. Talvez seria melhor você estar se lameando no mundo do que dando mau testemunho do Evangelho e fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado com as coisas que você fala e com as coisas que você faz. Isso é muito prático, irmão. Muito prático. Talvez um menino de 10, 11 anos não tenha dificuldade nenhuma em entender o que eu estou falando. Não é verdade? Muito prático. Muito prático. Então, qual é o primeiro sinal de que você está nesse caminho? Você refreia a sua língua. Não pagando mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, bendizendo. Porque para isto foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 de Pedro 3,9. Ouvia de um pregador que dizia o seguinte: ele chegava em casa cansado e havia vindo do inferno, porque fazia missão num lugar terrível, onde tentavam matá-lo muitas vezes, e chegava aborrecido, triste. E quando ele chegava em casa, ele pensava: gostaria de ter comida pronta, gostaria de ter um lugar bom e limpo para mim sentar, gostaria de estar tranquilo em casa, meu lugar de repouso. E quando eu chegava, a minha esposa
dispensava sobre mim, porque aconteceu isso, porque nós precisamos fazer aquilo, porque nós precisamos fazer aquilo outro, e daí ele brigava com ela, e embrabava com ela, e havia duas atitudes ali naquele momento, de ambas as partes, não de um nem de outro, mas de ambas as partes. Diz que ela então brigava com ele também, e aí começava a luta de espada, mas chegava outros dias que acontecia a mesma coisa, e ele chegava em casa e não tinha comida, e não estava limpo, e o bebê estava chorando, e ele chegava para ela que eu vim para descansar, e daí sabe o que ela fazia, irmã? Ela dizia: pois é, amor, aconteceu muitas coisas hoje, a criança está doente, eu estava ocupado ensinando fulano e a Beltrana e tal, e daí ela não brigava, e se ele brigava, aí diz que ele ia para um celeiro, assim, depois que ela fez isso, ele disse que ele gostava de pegar um carvalho e acertar a própria testa dele com o carvalho, porque ele tinha que acertar a testa dele e voltar lá e pedir perdão para ela. Por quê? Porque ela havia refreado sua língua, e ele não havia refreado a língua dele. Ele tinha causado mal a ela, e ela pagou o mal com o bem, e ao invés de injuriar, ela bendizeu, né? Não torneis a ninguém mal por mal, nem injúria por injúria, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Diz que era como se ele tivesse botado um monte de brasa de fogo na testa dele, porque ele ficava corado que nem um pimentão vermelho. Ele tinha que ir lá pedir perdão para ela. Qual é o primeiro sinal, irmãos, de uma verdadeira religião? Alguém que sabe refrear a própria língua. Qual é o segundo sinal? Verso 27. A religião pura, imaculada para com Deus Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Esse é o segundo sinal. Irmão, então vamos achar um monte de viúva aí, que o negócio agora é dar oferta para as viúvas. Sabe por que Tiago está citando órfãos e viúvas? Hoje você não vai encontrar tanto dessas pessoas. Hoje você vai encontrar muitas viúvas que podem, além de se sustentar muitos, ficaram bastante abastadas depois da partida dos seus maridos. Mas nessa época aqui não. Nessa época aqui muitas viúvas não tinham nem onde dormir quando morriam seus maridos, porque nem direito à herança dele elas tinham. Algumas ficavam na rua, eram abandonadas, ficavam em situação de miséria. E os órfãos aqui eram meninos e meninas sem pai e sem mãe, lançados na rua para que os cachorros os comessem e os devorassem. Está falando aqui que você abre o seu coração, abre o seu bolso, abre a sua casa, abre a sua vida para servir os outros, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. E nisso está a verdadeira religião, o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira evidência de alguém que é crente. E não somente isso, em terceiro lugar, e terminamos, e guarda-se incontaminado com o mundo. Como já dizemos, não se conforma com o mundo. Você nem imagina, irmão, como o seu jeito de vestir, como o seu jeito de falar, como a resposta que você dá às perguntas, tudo que você faz, por onde você anda, o que você estuda, no que você vai trabalhar, você nem imagina como você é condicionado a isso pelo mundo. Você nem imagina como você é condicionado a isso pelo diabo.
como você é condicionado a isso pela cultura, como você é condicionado a isso pela educação. Você se veste na tendência, você fala aquilo que está na moda de se falar, você responde aquilo que você ouviu alguém responder. A inteligência se acabou, não existe inteligência. Se você pergunta para alguém sobre a guerra no Iraque, ou sobre a guerra da Síria, a pessoa diz, eu acho isso, e daí você pergunta, por que você acha isso? Da onde você trouxe esse conceito? Sabe da onde? Ele ouviu no jornal, na televisão, num blog. Ele nunca estudou sobre a guerra, ele nunca estudou sobre a cultura do Oriente Médio, ele não sabe nada sobre aquilo, ele é um papagaio, a razão morreu, a lógica morreu. Todos nós estamos conformados com a cultura, com o mundo. Só a palavra de Deus pode nos libertar disso. Só a palavra de Deus pode nos libertar disso. Por isso que 12, 1 e 2 de Romanos diz, não nos conformeis, não vos conformeis com este século. Não tome a forma dele, não tome a forma de pensar dele, não faça porque os outros fazem, não é? Não namore jovem porque os jovens de 13 anos namoram. Não namore antes. Se você não tem condições de sustentar uma casa, nem namore. Você não serve para casar e você não é um homem. Você é um menino, você é uma criança, ainda que você tenha 20 anos. Não entregue os seus filhos ao mundo, irmão. Não porque todo lugar do mundo é comum, seja igual a eles. O comum não é normal. O normal, aquilo que é certo é o que a palavra de Deus diz. Não ame o mundo, não faça porque o mundo faz, não tenha porque no mundo tem. Tenha o que você precisa, se alegre com aquilo que Deus te deu. Você não precisa trabalhar que nem um doente, você não precisa se regozijar com os prazeres dessa vida, porque algum amigo seu do trabalho faz isso. Você não precisa disso, você precisa de Deus, você precisa se submeter a Deus. Você, homem, precisa submeter sua família a Deus, os seus filhos a Deus. As mães precisam criar os filhos para Deus, porque são de Deus. Entrega a educação do seu filho para a escola, para o professor de escola dominical, para o presbítero. Você está se eximindo da sua responsabilidade. Você é um irresponsável quando faz isso. Você tem ignorado o que a palavra de Deus fala de capa a capa, que a instrução do teu filho é tua responsabilidade. Tua e somente tua, desde o ventre até você entregar ele no altar ou ela num altar. É sua responsabilidade. Não importa o que o mundo fala, nós não devemos nos contaminar com o mundo. E falar isso é a mesma coisa que dizer, você é um louco. Falar isso hoje é receber essa pecha. Você é um lunático. Mas é o que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz, ouça. Ouça atentamente. Compreenda. Entenda o que a palavra de Deus diz e pratique o que a palavra de Deus diz. Tire toda a erva daninha do seu coração. Não deixe que essas coisas concorram. Concorrer é andar, correr junto. Estar ocupando o lugar que não deve. É como se o seu coração fosse um depósito e tem uma sementinha da palavra de Deus ali, mas muitas outras coisas estão ali. Elas estão junto ali, estão se infiltrando ali. Você está botando o olho em algumas coisas e elas estão penetrando no seu coração e sufocando a palavra de Deus. As coisas que você faz está sufocando a palavra de Deus. Aquilo que você ouve está sufocando a palavra de Deus. O lugar onde você anda está sufocando a palavra de Deus. O que você faz está sufocando a palavra de Deus. Se submeta à palavra de Deus. Escute a palavra de Deus e diga, sim, Senhor, eu vou te ouvir, eu quero te entender e eu vou te obedecer.